Em nome de Deus do povo, declaro aberta a presente sessão. Peço a todos que fiquem de pé para ouvir a palavra da Bíblia Sagrada, na voz do vereador Luiz Mafé. Pega lá um trechinho lá. Para que nem eu quero. A lição que vamos ouvir é tirada de Eclesiásticos. As misérias da vida humana. Uma grande preocupação foi imposta a todos os homens. É um pesado jugo oprime os filhos de Adão, desde o dia em que sai do seio de sua mãe, até o dia em que envolve a terra, a mãe de todos os seus pensamentos, os temores do coração, a apreensão do que espera e o dia derramado, desde o que está sentado sobre um trono de glória, até ao que jaz abatido na terra e na cinza, desde o que está vencido de purpura e ostenta a coroa. Estas são palavras do Senhor. Graças a Deus. Peço a todos que continuem de pé, um minuto de silêncio, em especial a sogra do nosso amigo Luiz Carlos, que faleceu essa semana, e em momento de silêncio também pedir a Deus para todos que se encontram enfermos. Peço ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores. Senhor Miquelan. Presente. Biba Mafé. Bel. Presente. Seu Inácio Germano. Oswaldo. Presente. Paizinho. Irani dos Santos. Presente. Presente. Está em discussão a ata da reunião anterior. Terminada a discussão, está em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Que discordam, queiram se manifestar. Aprovado em primeira discussão. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente do dia. Casa Santo Eduardo, ofício 01/2017. A Casa Santo Eduardo, Obras Unidas à Sociedade São Vicente de Paulo, Terra Rica, localizado nesta cidade, Avenida Santa Catarina, 1398, vem, através de seu presidente, senhor Marcílio Lukenschuk, solicitar à senhora Irani dos Santos, presidente desta casa, e aos demais nobres edis, a doação de recurso financeiro no valor de R$10.000, da sobra de recursos deste Poder Legislativo, que muito faz por nossa sociedade, que será utilizado para a compra de 20 colchões e 20 travesseiros, ambos impermeáveis para pacientes acamados. Salientamos que toda contribuição será bem-vinda, e desde já agradecemos Vossa Senhoria pelo apoio fundamental para a manutenção da saúde de nossos internos. Atenciosamente, Marcílio Lukenschuk, presidente da Casa Santo Eduardo. O ofício enviado a essa casa será encaminhado para o nosso jurídico para verificar. Com certeza, se puder, a gente vai estar aqui para ajudar.
Prefeitura do município de Terra Rica, Estado do Paraná, ofício 028/2017, senhora presidente. Passamos às mãos de Vossa Excelência os projetos de lei abaixo relacionados, para fim de apreciação, votação e aprovação pelos nobres edis desta colenda Casa de Leis. Projeto de lei número 038/2017, que dispõe sobre a homologação da reavaliação atuarial do Fundo Previdenciário para exercício 2017. Projeto de lei número 039/2017, que autoriza o Poder Executivo a firmar aditivo de convênio do termo de fomento da AETR, Associação dos Estudantes de Terra Rica. E mais um outro projeto, número 041/2017, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo de confissão de dívida. Considerando a relevância, a necessidade e a urgência da matéria em pauta, solicitamos da excelentíssima senhora presidente desta Igreja Casa de Leis que as mesmas sejam apreciadas em regime de urgência urgentíssima. Sendo assim exposto, subscrevemos externando nossas considerações e apreço. Atenciosamente, Júlio César Leite, prefeito municipal. Vê o que você quer colocar na pauta de hoje. O projeto 038 é aquele fundo previdenciário. Eu conversei hoje à tarde aqui com a secretária. A gente vai colocar para a ordem do dia, para a gente já decidir. O projeto 039, que autoriza também um convênio para passar para os estudantes, que é 9 mil. Você lembra que antes a gente aprovou um de 20 mil, aí ficou um problema com os alunos que iam, acho que para a primavera, numa van. Esses 9 mil parcelados, tá, gente? E eu não sei se vai ser retroativo, ou 6 meses que já passaram, ou vai ser só para frente. Então, eu também vou colocar para a ordem do dia. E o projeto que firma o termo de confissão de dívida, nós vamos encaminhar para as comissões competentes, que é o 041/2017, e para o jurídico. Então, os outros dois você deixa aí. Câmara Municipal de Terra Rica, Estado do Paraná, proposição. O vereador Luiz Mafé, infracinado no uso de suas atribuições, submete à apreciação do plenário desta Igreja Casa de Leis a seguinte proposição. Indicação 079/2017, que indica ao Executivo Municipal junto ao órgão competente que viabilize a confecção de adesivos a serem colocados nas 2 vans que serão adquiridas com recursos repassados pela Câmara Municipal. Justificativa. É do conhecimento de todos que esta Casa de Leis irá repassar o recurso para a aquisição de 2 vans que serão utilizadas pela saúde do município de Terra Rica, e nada mais justo que sejam confeccionados adesivos com o brasão e os seguintes dizeres: veículos adquiridos com recursos repassados pela Câmara Municipal. Os adesivos deverão ser confeccionados de forma bem visível, para que todos tenham conhecimento de que foram adquiridos com recurso do orçamento da Câmara. Sala das Sessões, 5 de julho de 2017, Luiz Mafé, vereador. Será encaminhado para o jurídico, com certeza vai ser atendido o pedido. Câmara Municipal de Terra Rica, Estado do Paraná, proposição. O vereador Aparecido Braz Miquelã, infracinado, no uso de suas atribuições, submete à apreciação do plenário desta Igreja Casa de Leis a seguinte proposição. Indicação 080/2017, que indica ao Executivo Municipal junto ao órgão competente que realize o calçamento dos corredores do cemitério municipal. Justificativa. A presente indicação visa a melhor locomoção dos munícipes no cemitério. Haja visto que alguns dos corredores estão no chão batido, acumulando assim muita terra. Muitos moradores solicitaram que fosse reivindicado esse calçamento, pois quando chove há muita lama entre as sepulturas, dificultando o acesso tanto no momento do sepultamento como durante as visitas. Portanto, que o chefe do Executivo viabilize esse calçamento dos corredores que ainda não possuem, para um melhor conforto das pessoas que transitam pelo local. Sala das Sessões, 5 de julho de 2017, Aparecido Braz Miquelã, vereador. A
a indicação do seu Aparecido Braz Miquelã será encaminhado para o Executivo. Não temos mais matéria no expediente. Peço ao primeiro, o secretário adjunto, que recolha a assinatura para o uso da tribuna. Quero nada. Não quero falar, não. Eu quero assistir ao jogo. Ele está com sorte, toda vez que 15 minutos. O Bíblia pegou 15 para cada um. Convido o vereador Aparecido Braz Miquelã para que faça o uso da tribuna. O senhor tem 30 minutos. O senhor tem 15 minutos, senhor. Já pisar no meu trem. Senhora Presidente, senhores vereadores, pessoa presente, muito nos honra com a vossa visita. Eu quero defender a indicação, o que está acontecendo no cemitério, que essa parte nova, por exemplo, do cemitério, está saindo ali uns túmulos muito bonitos, e está ficando muito bonito aquela parte. Inclusive, o nosso cemitério, aí o nosso, porque vocês que provavelmente é capaz que nós vamos para lá, se alguém levar, né? Se não levar. Porque é muito famoso esse cemitério. E faz muito tempo que eles não fazem aquele calçamento entre um túmulo e o outro. Então tem lugar que está empoçando água, a pessoa bate o pé, espirra naqueles túmulos, aquele barro naqueles túmulos muito bonito. E acho que já está um pouquinho atrasado aquele lá, porque o trecho está longe. Quanto mais vai demorando, mais caro vai ficando. Então, eu faço essa proposição, pedindo que o prefeito olhe com os dois olhos e que faça aquele calçamento breve mesmo, porque ali, além de não estar calçado, é uma terra muito vermelha que dá muita lama. E não é só mesmo entre um túmulo e o outro. Ali tem parte da avenida que não foi terminada e outra parte que não foi começada. Eu não sei o que ele pensa de fazer ali, porque é terra, cemitério bonito, cemitério bem arrumado, ficaria bom que ele fizesse daí quanto antes. Há 60 dias atrás, mais ou menos, eu fiz um pronunciamento aqui na tribuna, onde eu citei a questão dos outros municípios vizinhos. E no meu pronunciamento, eu disse ao prefeito e pedi ao prefeito que fizesse, mas que fizesse pouco, mas bem feito. E ficasse ali uma marca para daqui a muitos anos falar foi feito naquela gestão. Mas, infelizmente, parece que o vereador não tem voz ativa. E não adianta a gente ficar teimando, falando e pedindo. O prefeito tem uma cabeça, o vereador tem outra. Inclusive, parece que até a vice-prefeita tomou parte de fazer um tapa-buraco. Me falaram que ela que acompanhou esse tapa-buraco, ela que trabalhou também usando, jogando pedra e cimento nos buracos. Eu gostaria que cada um dos senhores visitasse os buracos onde foi feito o tapa-buraco com esse cimento e pedra, para ver a situação que está aquilo. Então, eu não sei, essas coisas eu deveria ter um pouquinho mais de capricho, fazer e ficar bem feito, porque eu sou capaz de dizer e não tenho vergonha não, isso chama-se
desrespeito com o dinheiro público. Porque onde foi feito faz 15 dias, já está tudo espatifado, como é que vai aproveitar aquilo? Como é que aproveita aquilo? Eu já disse umas par de vezes a maneira que tem que ser feito tapa-buraco, mas é que o meu padre, vereador, não tem muito voz ativa para isso, não. Eu fiz uma indicação logo no início também, pedindo que fizesse as pinturas nos quebra-mola. Ele respondeu em seguida a minha proposição, parabenizou e vai fazer. Mas, em vez de fazer a pintura no quebra-mola, ele pintou os meio-fio. Eu acho que era mais preciso nos quebra-mola do que nos meio-fio. Quer dizer, não tem jeito de bater. Por hoje é só, muito obrigado. Obrigada. Senhor Miquelan, convido agora o vereador Luiz Mafé para que faça o uso da tribuna. 1 hora. Excelentíssima senhora presidente, companheiros vereadores, pessoas que nos honram com a presença aqui, muito obrigado. Ex-prefeito Mimolino, muito obrigado pela presença aqui hoje. Inicialmente, eu quero falar da minha indicação aqui e dizer para os vereadores que não precisa ninguém ciúmar, não, que eu estou pedindo em nome da Câmara, porque a gente viajando por aí, e eu, prestando atenção, eu vi vários carros escrito com adesivo lá, adquirido com recurso repassado pela Câmara, e ficou muito bonito. Então, já que nós estamos fazendo isso também, é importante que se coloca, que é em nome da Câmara, não é em nome do vereador Pedro, nem do vereador Paulo, é em nome de todos. Então, é muito bom isso aí. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: eu fui procurado hoje por várias pessoas, inclusive passando dificuldade com problema de tratamento dentário, e pessoas que estão desempregadas e que não têm recurso, e vão no posto de saúde e não têm o material para atender. Então, não é possível que aconteça isso. Há quanto tempo que vem se falando que não tem esse material? Então, está na hora de tomar providência, porque essas pessoas não podem ficar desse jeito. A clínica da mulher tem um buraco lá, e eu tive o capricho de ir lá ver. E a dentista de lá, a médica de lá, também disse para essa pessoa que me procurou: olha, eu não posso te dar nenhuma receita, porque não tem papel de receituário aqui. Você imagina um negócio desse? Não ter o papel para fazer uma receita? O que está acontecendo? Alguma coisa está errada, porque são 6 meses de administração. Não tem cabimento. Alguém está falhando. Ou é secretário da saúde, ou é quem faz essa compra, ou quem faz essa licitação. Alguém está falhando. E quem tem que ver isso é o executivo. Eu estou fazendo isso para colaborar com a administração, porque do jeito que vai indo aí, a situação não vai bem. Um outro fato: a Casa da Cultura, as crianças de baixa renda, que poderiam vir ali fazer um trabalho nos computadores, também não tem papel, a impressora está quebrada. Essas pessoas não têm condições de ter internet em casa, porque a internet custa R$ 75 por mês. E as pessoas humildes não têm condições. E o executivo não está cuidando disso. Então, gente, eu já pedi nessa casa, nós sabemos que Terra Rica, isso não é só Terra Rica, mas nós somos preocupados, nós somos responsáveis pelo nosso município. Nós estamos atravessando uma crise muito difícil. O povo não tem trabalho, principalmente as pessoas que não têm estudo,
que trabalham na roça. Às vezes vão um dia por semana, 2 dias. E eu já pedi que o prefeito viabilize um recurso de atendimento a essas pessoas, através da assistência social, com cesta base. Manda para essa casa um projeto que nós estamos aqui pronto para ajudar, porque nós temos que ajudar essas famílias carentes. Toda hora que vai na assistência social, não tem nada, não se atende esse povo em nada. E as nossas pessoas estão sofrendo, e as crianças estão sofrendo. Então isso é muito triste, é lamentável, porque nós somos seres humanos, e nós temos que se preocupar principalmente com essas pessoas, principalmente com essas criancinhas, que a coisa mais dura que tem é uma criança pedir leite e a mãe não ter para dar. É muito difícil isso. Então, senhor prefeito, está na hora de se sensibilizar com isso. Estude uma maneira, manda um projeto de lei, um recurso para cá. Nós estamos prontos para colaborar, mas nós temos que atender principalmente as famílias mais carentes. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ordem do dia. Nós temos aqui os 2 projetos sobre o veto ao plano de cargos e também ao estatuto, e lembrando aos novos vereadores que os 2, o veto, a leitura deles, o teor da leitura é o mesmo, então eu vou ler de um só, serve para o outro também, que eu estive olhando aqui, os 2 são iguais, só diferem no parecer jurídico da Câmara e também sobre ao plano de cargos, que tem o parecer jurídico da Prefeitura, que eu vou ler também, tá bom? Então, a leitura serve para os 2. Decreto Legislativo 04/2017, que dispõe sobre a rejeição do veto ao projeto de lei 05 e da outras providências. Artigo 1º. Fica rejeitado o veto 03/2017 ao projeto de lei de iniciativa do Legislativo que dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos e carreira, vencimento de servidores do Legislativo de Terra Rica, nos termos do parágrafo 4 do artigo 61 da Lei Orgânica do Município de Terra Rica. Artigo 2º. Despeça-se ofício ao Executivo Municipal, encaminhando cópia desse decreto legislativo para que seja sancionado de acordo com a lei. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Irani dos Santos, presidente do Legislativo. Isso, sei. Veto número 2, 2017. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Terra Rica, Estado do Paraná. Comunico Vossa Excelência que, nos termos do parágrafo 1º do artigo 61 da Lei Orgânica do Município de Terra Rica, Estado do Paraná, decido vetar totalmente por inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público o projeto de lei de iniciativa do Legislativo Municipal, número 05/2017, que dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos e carreiras e vencimentos dos servidores do Poder Legislativo de Terra Rica, e também o projeto de lei de iniciativa do Legislativo Municipal, 06/2017, que dispõe sobre a criação do Estatuto dos Servidores do Poder Legislativo de Terra Rica. Introito. As matérias alcançadas pelos projetos de lei legislativo 05/2017 e 06/2017, ora em análise, dizem respeito à criação do Estatuto e à reestruturação do plano de cargos e carreiras e vencimentos dos servidores do Poder Legislativo de Terra Rica. Através de uma detida análise dos aludidos projetos de lei, podemos constatar que os mesmos priorizam os vencimentos e benefícios dos servidores do Poder Legislativo Municipal de forma deveras diferenciada dos demais servidores municipais, incorrendo em inquestionável ato de inconstitucionalidade e efetivo desencontro ao interesse público. Não obstante, toda alteração e implementação de um complexo normativo deve atender aos princípios básicos da administração pública, quais sejam legalidade, moralidade, transparência, publicidade, conveniência e oportunidade.
o que não se aplica ao presente caso pelas razões abaixo mencionadas. Da inconstitucionalidade. São as razões do veto. Nos termos do artigo 37, inciso 12 da Constituição Federal, os vencimentos dos servidores do Poder Legislativo não poderão ser superiores ao do Poder Executivo. Vejamos. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá ao princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte. Parágrafo 12 do artigo 37. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. A narrativa do fragmento constitucional acima exposto é claro e cristalino. Não pode o Poder Legislativo pagar aos seus servidores vencimentos superiores aos que são pagos aos servidores do Poder Executivo. Isso posto, demonstra na tabela abaixo a diferença existente entre os poderes em relação a alguns cargos de igual nomenclatura e atribuições. Cargo de advogado, executivo, 20 horas, R$ 3.100. Legislativo, 5.300, as mesmas 20 horas. Assistente administrativo, R$ 2.097,60, 40 horas. Legislativo, R$ 7.500, 35 horas. Auxiliar de Serviços Gerais, R$ 936, 40 horas. Legislativo, R$ 1.900, 35 horas. Auxiliar administrativo, R$ 1.123,73, 40 horas. Legislativo, R$ 2.600, 35 horas. Contador, R$ 5.984,83. Executivo, 40 horas. Legislativo, 5.300, 20 horas. Pelo acima demonstrado, fica claro que existe uma enorme diferença de vencimentos entre os servidores do Poder Executivo e do Poder Legislativo, denotando, sem sombra de dúvida, uma evidente inconstitucionalidade. Da inexistência do interesse público. O interesse público primário é a razão de ser do Estado e sintetiza-se nos fins que cabe a ele promover justiça, segurança e bem-estar social. Estes são os interesses de toda a sociedade. O interesse público secundário é o da pessoa jurídica de direito público que seja parte em uma determinada relação jurídica, quer se trate da União, do Estado membro, do município ou de suas autarquias. Em ampla medida, pode ser identificado como o interesse do erário, que é o de maximizar a arrecadação e minimizar as despesas. Antônio Bandeira Celso de Mello, do curso de Direito Administrativo, atual São Paulo, 2007. Notadamente, no âmbito da matéria ora em análise, podemos verificar que para uma cidade do porte de Terra Rica, que possui uma população de aproximadamente 16.500 habitantes, o custo da manutenção da folha de pagamento do Poder Legislativo, que possui apenas 7 servidores efetivos, é deveras alto. O custo da folha de pagamento dos servidores efetivos do Poder Legislativo no mês 4 de 2017 foi de R$ 42.810,11. Esta informação é pública e pode ser encontrada no portal da transparência da Câmara Municipal de Terra Rica, no endereço eletrônico tal, que pode se ver depois, né? Cabe salientar que, se o novo plano de cargos for implementado, o valor mensal da folha de pagamento dos servidores efetivos do Poder Legislativo deverá ultrapassar os R$ 60 mil mensais. Haja visto estar sendo concedido aumento de até 80% para alguns cargos. Não podemos esquecer das benesses apresentadas nos horas vetados projetos de lei, que, se aprovados, possibilitarão a alguns servidores do Poder Legislativo oferirem ganhos superiores a R$ 20 mil. Cito algumas abaixo. Gratificações de 10% a 100% sobre o vencimento, elevação de 1,5% ao ano sobre o vencimento, inclusive durante o estágio probatório, podendo chegar a 52,5% ao final da carreira. 30% a 50% sobre o vencimento, se concluir pós-graduação ou participar de cursinhos, palestras, seminários, congressos, etc. Pagamento de férias com abono de 50% da remuneração do período.
3 meses de licença remunerada a cada 5 anos para capacitação sem necessidade de apresentação de certificado de conclusão ou aplicação na função. Pagamento de licença-prêmio em pecúnia. Pagamento de diárias no percentual de 80%, quando não houver necessidade de pernoite. É sabido por todos que os recursos para o custeio das despesas da Câmara Municipal são transferidos mensalmente pelo Poder Executivo, tecnicamente chamados de duodécimos. Ao final de cada exercício financeiro, as sobras dos duodécimos podem ser devolvidas aos cofres do Executivo Municipal ou revertidos em benefício à população. Isso posto, é de fácil dedução que quanto maior o gasto da Câmara Municipal com o pagamento de servidores e vereadores, menores serão as chances da população ser beneficiada com as sobras do duodécimo. O interesse público prevalece sobre o privado. Esse princípio do direito administrativo deve estar esculpido em todas as ações públicas. Não se pode ensejar altos salários em detrimento à possibilidade de concessão de benefícios à população terra-riquense. Assim, fica robustamente caracterizada a falta de interesse público nos projetos de leis ora vetados. Inconsistências na redação. Não obstante o acima exposto, a redação das referidas leis apresenta diversos pontos desconexos e conflitantes entre si, tais como: os cargos de advogado e contador têm o mesmo piso salarial e pertencem ao mesmo grupo ocupacional, porém estão em classes diferentes. O artigo 14 da lei que cria o plano de cargos diz que a gratificação para a coordenação de controle interno poderá variar de 10% a 100%. Porém, no artigo 49 da lei, que cria o estatuto, a gratificação para a coordenação de controle interno foi afixada em exatos 100%, não podendo ser reduzida. A diferença salarial da classe A para a classe B, do grupo ocupacional administrativo, ambos com nível médio, é de aproximadamente 200%. Enquanto que para as demais classes, a diferença máxima é de apenas 13%. As inconsistências acima apontadas são apenas algumas das existentes, demonstrando que os projetos apresentados necessitam de uma maior análise técnica para não incorrer em injustiças com a classe dos servidores públicos, inclusive com os próprios servidores do Poder Legislativo. Ad argumentum tantum é para, de forma inconteste, deixar claro que as razões do presente veto, vale mencionar que a administração pública municipal não está alheia aos direitos dos servidores públicos, quer sejam do Poder Legislativo, quer sejam do Poder Executivo, e acredita em uma solução pacífica e consensual, onde seja preservado o direito dos vencimentos dignos para todos os servidores públicos do município, independentemente do poder a que servem, porém, de forma responsável e imparcial, sem politicagem e, principalmente, sem ferir os princípios da administração pública, quer sejam a constitucionalidade, a impessoalidade, a legalidade, a moralidade e o interesse público, entre outros. Essas, senhora presidente, são as razões que me levam a vetar o projeto de lei legislativo 05 e 06/2017, as quais, ora, submeto à elevada apreciação dos nobres edis desta colenda Casa de Leis. Atenciosamente, Júlio César Leite, prefeito municipal. Acompanha o parecer jurídico desta Câmara. Ementa dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos e carreiras dos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo de Terra Rica e da outras providências. O chefe do Executivo houve por bem vetar totalmente por razões de inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público o presente projeto de lei que visa reestruturar o plano de cargos, carreira e vencimentos dos servidores do Poder Legislativo de Terra Rica. O veto foi oposto e comunicado fora do prazo legal, visto que a lei aprovada dia 25/5/2017 e o veto foi comunicado dia 26/6. O artigo 61 da Lei Orgânica do Município expõe. O artigo 61. Aprovado o projeto de lei na forma regimental, a presidente da Câmara Municipal, no prazo de 10 dias úteis, enviá-lo-á ao prefeito para sanção. Parágrafo 1º. Se o prefeito julgar o projeto de lei no todo ou em parte inconstitucional, ilegal ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á totalmente ou parcialmente dentro de 15 dias úteis, contados da data em que eu receber, comunicando ao presidente da Câmara Municipal dentro de 48 horas.
As razões do veto, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores. Parágrafo 2º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo de 15 dias úteis, o silêncio do prefeito implicará em sanção. Frise-se que resta claro que a comunicação do veto sobre o projeto de lei 05/2017 ultrapassou o prazo de 15 dias úteis. Conclusão. Ante o exposto, venho por meio desta, pelos fundamentos já estampados neste parecer, opinar de maneira que segue. Opino pela rejeição do veto, bem como pela sanção tácita do projeto 05/2017 em atendimento aos preceitos regimentais do processo legislativo. É o parecer. Terra Rica, 26 de junho de 2017, Vinícius Tomás de Souza, procurador jurídico da Câmara Municipal de Terra Rica. Câmara Municipal de Terra Rica, parecer da Comissão de Justiça e Redação. Através de seus membros abaixo assinados, nos termos dos artigos 76 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, emite o seguinte parecer. Parecer sobre o veto 03/2017 ao projeto de lei 05/2017. Súmula dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos e carreiras e vencimentos do Poder Legislativo de Terra Rica e da outras providências. A matéria em análise trata-se do veto do Executivo Municipal ao projeto de lei legislativo 05/2017 por inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público baseado no artigo 37, parágrafo 12 da Constituição Federal. Diante do exposto, esta comissão, após estudar e analisar, manifesta-se de acordo com a justificativa apresentada. Porém, considerando o atendimento dos fundamentos legais, regimentais e constitucionais, esta comissão resolve exalar parecer de forma favorável à tramitação em plenário, vez que é órgão soberano sobre a matéria. Sala das Comissões, 5 de julho de 2017. Luiz Mafé, presidente. Oswaldo Araújo Soares, relator. Está assinado. Márcio Galdino da Silva não compareceu hoje, está sem assinar. Esse, então, é o do plano de cargos e carreira, esse aqui. O decreto está em discussão. Ninguém quer pedir a palavra? Ninguém vai pedir a palavra? Não, mas está em discussão? Discussão. 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 Não, mas Esse é o plano de cargos. Esse é o plano de cargos, é o veto. Você vai colocar os dois? Não, o outro é esse. O Vai outro colocar já o vai. outro. Nós Vai vamos também. colocar Sim, o outro. mas um não foi considerado fora de prazo? Mas a gente vai pôr. Vai por todos? É porque seria até o dia Não, 26, mas nós Só vamos pra entrar saber. em recesso. Até dia 18 a Câmara entra em recesso. Aí não vai dar tempo do mesmo jeito. Está em discussão. Terminada a discussão, os vereadores que forem a favor da rejeição do veto, permaneçam como estão. Os vereadores que forem contra se manifestam. Não entendi. Como que... Repete, por favor. Os vereadores que forem contra a rejeição do veto se manifestam. O que for contra. E o que for a favor do veto, Permaneçam permaneça como estão. Que forem a favor do veto, permaneçam como a favor estão. do veto que o prefeito vetou, fica quietinho. Permaneça como estão. Os que forem contra o veto, se manifestem, né? manifestem. É isso? É. Eu me manifesto. Quando aqueles forem contra, se manifestam. O que for a favor da rejeição, permaneça como estão. Eu vou repetir de novo. Não, está empolando. Mas é o veto. Eu estou falando do veto, não estou, caro vereador. Eu falei certinho, é vocês que estão caçando confusão. Ó, os vereadores que forem a favor da rejeição do veto, certo? Nós rejeita o veto. Rejeição do veto, ele rejeitou. É. For a favor dele, permaneça como estão. Os que forem contra, queiram se manifestar. Contra o veto. Sim. Sou contra o veto. O veto foi mantido.
Bom, como eu havia colocado no início, a pauta, o teor das explicações do prefeito, tanto do plano de cargos, como também é a mesma. Precisão, tá? De ler, pessoal? Eu só vou... Não, eu não vou ler, é a mesma coisa. Só vou ler aqui, que nesse outro aqui, nós temos o parecer jurídico da prefeitura. Parecer técnico, verbete. Alteração do plano de cargos e salários, impacto financeiro e atuarial. Consulta o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Terra Rica a respeito do projeto de lei 05/2017, que trata a reestruturação do plano de cargos, carreira e vencimento da Câmara Municipal de Terra Rica sobre o equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio da Previdência Social Municipal. A princípio, toda alteração na remuneração do servidor causa impacto atuarial e financeiro. No caso em tela, o projeto de lei em referência, se sancionado, produzirá sensível alteração na remuneração, bem como cria vantagens dos servidores públicos municipais da Câmara e que irá impactar, a princípio, no equilíbrio atuarial a partir do ano seguinte de sua entrada em vigência. Haja vista que a majoração dos vencimentos, quando da inativação dos servidores, proporcionará proventos de inativação superiores aos atuais, os quais, se concedidos com fundamento nos artigos 6, 41/2003, corresponderá ao último vencimento e à proporcionalidade das vantagens proporcionalizadas de acordo com o prejulgado do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. E se por outra regra, em uma média aritmética mais vantajosa, já que atingirá os 80% maiores remuneração de contribuição. Por sua vez, o equilíbrio financeiro virá na decorrência de sua vigência, já que, existindo proventos maiores, será necessária a elevação no valor dos aportes a fim de cobrir esse acréscimo. Todavia, para um maior dimensionamento, seja efetivada uma avaliação atuarial, levando-se em conta os novos valores e vantagens a serem incorporados, o que irá determinar a existência ou não de seu grau de impacto. É o parecer Luiz Carlos Milharese, Terra Rica, 9 de julho de 2017. OAB número 25.434. Parecer jurídico da Câmara Municipal. O senhor chefe do Executivo Municipal ouve por bem vetar totalmente, por razões de inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público, o presente projeto de lei que visa criar o Estatuto dos Servidores do Poder Legislativo de Terra Rica. Entende-se que a administração pública municipal não está alheia aos direitos dos servidores públicos, quer sejam do Poder Legislativo ou do Poder Executivo. Primeiramente, cabe salientar que os servidores do Poder Legislativo não possuem estatuto para assegurar seus direitos e deveres desde a sua posse até a sua aposentadoria. Atualmente, praticante, não existe servidores públicos efetivos sem estatuto para resguardá-los. É um tanto quanto ilógico servidores públicos sem estatuto. Portanto, ao deixar os servidores públicos do Poder Legislativo sem o estatuto, é uma aberração para o município, visto que os servidores do Poder Executivo são resguardados por esse estatuto muito bem elaborado. Haja que salientar que a Câmara Municipal não está se imiscuindo do Poder Executivo, ferindo o princípio da separação dos poderes. Pelo contrário, está exercendo seu poder organizacional, função atípica constitucionalmente prevista. Conclusão. Ante ao exposto, venho, por meio desta, pelos fundamentos já estampados no parecer, opinar de maneira que segue. Opino pela regular tramitação do veto, bem como pela rejeição, em atendimento aos preceitos regimentais do processo legislativo. É o parecer, Terra Rica, 26 de junho de 2017, Vinícius Tomás de Souza, Procurador Jurídico da Câmara Municipal. Também acompanho o parecer da Comissão de Justiça e Redação, sobre o veto do 02/2017 ao projeto de lei 06/2017. Dispõe sobre a criação do Estatuto dos Servidores do Poder Legislativo de Terra Rica e da outras providências. A matéria em análise trata-se do veto do Executivo Municipal ao projeto de lei 06/2017 por inconstitucionalidade e contrariedade aos interesses públicos.
Diante do exposto, esta comissão, após estudar e analisar, manifesta-se de acordo com a justificativa apresentada, porém considerando o atendimento dos fundamentos legais, regimentais e constitucionais. Esta comissão resolve exarar parecer de forma favorável à tramitação em plenário, vez que é órgão soberano sobre a matéria. Sala das Comissões, 5 de julho de 2017, Luiz Mafé, presidente, Oswaldo Araújo, relator, e Márcio Galdino da Silva, membro, assinados pelo presidente e pelo relator. Agora, esse é o estatuto. Vai ser a votação sobre o estatuto. Certo? O prefeito está que ele vetou também, o prefeito municipal. Os vereadores está em discussão. Ninguém quer falar? Não quer falar ninguém? Terminada a discussão, está em votação. Vereadores que forem a favor da rejeição do veto, permaneça como estão. Que nós. Rejeição do veto. Rejeição do veto são... Então, isso aí que eu não estou entendendo. Nós dois. Eu e ele. Eu acho que tem que ser a favor. Quem é a favor do veto, permanece como estão. Os que são contra o veto... Que derruba o veto. Que derruba o veto. Então. Mas se o cara está votando... E o que forem contra, queiram se manifestar. Aí sim. É isso? Porque na rejeição, nós estamos votando, nós rejeitando o veto. Você fez a mesma pergunta 2 vezes, senhora presidente. E é assim que o jurídico me orientou, que era assim que eu teria que fazer a pergunta. Se vocês estavam a favor do prefeito, ficassem quietinho. Quem estava contra a rejeição do veto, que se manifestasse. Foi o que eu e o vereador aqui fizemos. Nós estamos aqui, a senhora perguntou primeiramente, vereador que é a favor da rejeição do veto. Isso. Vereador que é contra o veto. Então é a mesma pergunta. É a mesma pergunta para os dois, porque é que se trata de 2 vetos. Não, mas ficou mantido o veto, né? Sim, ficou mantido o veto. 5 votos favoráveis. 5, a primeira ficou, foi uma falha minha, né? 5 votos, maioria lá, absoluta, do primeiro, e do segundo também, 5 votos a 2. Mais alguma coisa? Não temos Da uma ordem do matéria dia? para a ordem do dia dessa sessão, Matéria. senhora presidente. Não ficou? Tem Não. do ônibus. Ah, mas você não passou para mim. Mas você tem que passar para mim, senão como é que eu vou? Como é que eu vou passar? É o dos ônibus e o do... Isso. É o projeto de lei 038. Deixa eu até tirar esse Lê daqui. só a súmula. Os vereadores já, mais ou menos, já estão sabendo quais são os projetos, né? Então, o projeto de lei 038/2017, que homologa a reavaliação atuarial para equacionamento do déficit técnico do regime próprio da Previdência Social dos servidores públicos do município de Terra Rica, que apurou o custo suplementar para o exercício 2017. Júlio César Leite, prefeito do município de Terra Rica, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas por lei, submete à apreciação do Legislativo Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica homologada a reavaliação atuarial com base nos dados cadastrais de 31 de dezembro de 2016, que equacionou o déficit técnico e apurou um custo suplementar no valor de R$ 33.334.413,50, a ser quitado no prazo de 19 anos e que será objeto de reavaliação atuariais anuais, conforme exigências contidas no artigo 19 da portaria número 403/2008 do Ministério da Previdência Social. Tem mais algumas outras coisas aqui que os vereadores podem dar uma olhada depois. O projeto 038/2017 está em discussão. Terminada a discussão, está em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Que discordam, queiram se manifestar. Aprovado em primeira discussão.
Projeto de Lei 039/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar aditivo de convênio com a AEUTR, Associação dos Estudantes Universitários e Terra Rica, e da outras providências. Artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar aditivo de valor ao termo de fomento número 04/2017, celebrado com a Associação dos Estudantes Universitários de Terra Rica, entidade sem fim lucrativo devidamente cadastrada no CNPJ número 20.147.521/0001-83, no valor de R$ 9.000. Artigo 2º, com o presente aditivo, o valor total da subvenção autorizada pela Lei Municipal 03/2017 passa de R$ 200.000 para R$ 209.000. Artigo 3º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Paço Municipal, Gabinete do Prefeito de Terra Rica, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês de junho do ano 2017. Júlio César Leite, Prefeito Municipal. O projeto está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, Esse vereador. projeto aí é aquele que nós tivemos, o prefeito teve aqui, né, que ficou depois de 6 meses, né, dar o reajuste para os estudantes, correto? Eu acho que não é, caro vereador. Eu acho que é aquele problema que teve de um ônibus que está indo para outro município, que é, acho que está de São Paulo, Primavera, e eles queriam também essa quantia por mês para ser repassado. Só que aí não esclarece aqui, a gente poderia saber. Eu acho que é ajuda para aqueles que estão indo de van ou é de Kombi, eu não sei. E terá, esses 9.000 também será distribuído em 6 meses ou retroativo. Então, Não deu explicação. Então não é o restante. Não é um aumento. Não é o aumento, não, o restante retroativo que ele ficou de dar. Não está. Mas o que importa é que está dando, né? Então vamos aprovar, porque Peço os a alunos palavra. precisam. Peço a palavra. Com a palavra, vereador. No início do ano, nós aprovamos R$ 200.000 no ano. Parece que é por 10 meses. E agora nós estamos aprovando mais 9. Então vai ser R$ 209.000. Agora, a maneira que vai ser aplicado, essa que nós não sabemos e também não vem explicado. O que também não vem dizendo se é um aumento, que eu acho que não é aumento, porque o prefeito tinha prometido, os vereadores devem se lembrar, que ele tinha prometido assim que desse que ia aumentar mais R$ 5.000 por mês, né? Mas até agora não veio isso para cá. Então eu imagino também, estou com a mesma opinião da presidente, porque está tendo um problema aí de uma van, imagino que é para cobrir essa despesa. Obrigada, vereador. Continua aberta a palavra. A discussão. Fala da base. Vai da base, fala alguma coisa aí, você não sabe não. Terminada a discussão, está em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Que discordam, queiram se manifestar. Aprovado em primeira discussão. Agora Mais sim. algum Questão de matéria? ordem. Antes do encerramento da sessão, eu gostaria que Vossa Excelência autorizasse a mesa, a secretaria, para fornecer cópia deste projeto que foi encaminhado hoje para as comissões. Teve um que foi encaminhado para as comissões, né? Isso é o Fornecer cópia para os 041/2017. vereadores deste projeto. Ele, é bom mesmo que vocês peçam a cópia, porque já foi dito. E parece que veio incompleto também esse outro. Parece que não tem um valor para a gente aprovar os parcelamentos. Só veio falando que é 48 meses, mas o valor não. É bom que vocês tenham conhecimento. Senhor presidente, agora sim, não temos mais matéria para a ordem do dia dessa sessão. Obrigada. Declaro encerrada a presente sessão. Ô, Inácio. Inácio.
Eu acho que foi essa palavra que o jurídico colocou, que causou confusão. Ele não deveria ter posto. A favor do veto só. Isso é outras pessoas. Entendeu? Depois que eu vi o que vocês estavam tentando falar. Não. Aqui está o salário dele, base, ó, o primeiro. Tem que ver lá em cima.